em uma empresa de varejo. Vamos começar com uma das que eu considero mais complicadas, que é Casas Bahia. Paulinho, coloca para a gente aí, por favor. E é difícil, viu, pessoal? A gente aqui sempre está numa posição agnóstica, dizer, essa porcaria vai quebrar. Vocês nunca vão ouvir a gente dizer isso, vocês sempre vão ouvir a gente, claro, com ar de cautela que o tema merece, tá bom? Para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Então, aqui, se vocês puderem, inclusive, aí na telinha de vocês, colocarem tela cheia, tá, para vocês enxergarem melhor, a gente deu o zoom aqui que era possível. Essa aqui é uma apresentação do terceiro TRI das Casas Bahia, falando, inclusive, sobre a sua situação de liquidez e de alavancagem. Muito complicada, né? Boa parte da dívida ela é considerada de curto prazo, então um prazo médio aí de 1 ano e meio, né? Um custo médio aí de CDI mais 2,5%. Então, entendam por que a dona Luísa estava tão preocupada que a taxa de juros tem que cair, né? Porque, obviamente, o CDI tem ali uma correlação, ele está sempre muito próximo da taxa Selic, e todas essas dívidas são corrigidas, são atreladas ao CDI, mais uma parte fixa, né? Então, uma dívida híbrida aí. Então, veja só essa posição de liquidez de alavancagem. Nem dá para calcular dívida líquida EBITDA, nesse caso das Casas Bahia, porque o EBITDA é negativo. Então, obviamente que esse indicador ele fica extremamente distorcido, né? Ou seja, em termos de EBITDA, a companhia está extremamente alavancada, né? E a gente tem uma posição aqui de liquidez de 1,6 bi para uma dívida de 3,7 bi, tá? O que dá aí aproximadamente 2,1 bilhões de dívidas, com um custo relativamente alto, num prazo médio de 1,5 ano. Então, assim, este plano de recuperação ele tem que ser bastante robusto para que a empresa, obviamente, sobreviva, né? Outro caso, tá? Vamos botar o segundo slide aí, que aí sim é o que vocês têm perguntado muito para a gente aí de Magalu. Uma situação que eu acho que não é fácil para a companhia, mas que está bem mais tranquila do que a empresa anteriormente, né? Que a gente mostrou que é as Casas Bahias. Então, vejam, um caixa bem mais robusto, né? Apesar de que, em termos de caixa mesmo, de disponibilidades, tem 3,3 bi. Eu, particularmente em varejo, gosto de analisar dívida líquida EBITDA baseada em caixa de fato, tá? Não em recebíveis, enfim. Dívida bruta, bem maior também do que a das Casas Bahia, 7,4 bi, mas pelo menos tem EBITDA positivo, o que daria aí uma alavancagem de 2,8 vezes aí já para o ano que vem, e um custo bem mais baixo do que nas Casas Bahia de CDI mais 1,25, explicando porque, novamente, todo mundo do varejo, não é só a dona Luísa Trajano, mas todo mundo do varejo está fazendo um lobby muito grande para que a Selic caia, porque a folga em termos de despesas financeiras no balanço, ela é muito grande a cada ponto percentual que a Selic caia, porque, obviamente, como eu já disse aqui, o CDI, ele segue ali alguns pontos para mais ou para menos sempre da Selic, tá? Então, tá explicado, pessoal. Sempre que vocês verem, a empresa vai quebrar ou não, é olhar posição de caixa, qual que é o endividamento e qual que é aí, obviamente, o plano da empresa para pagar esse endividamento, tá? Magalu tem um histórico recente de vários follow-ons, né? Esses follow-ons foram feitos, obviamente, para fazer aquisições. O que a gente sabe hoje é que o varejo está muito difícil, né? Principalmente varejo de linha branca, enfim, marketplaces, como são ambos os casos, e que muito provavelmente a rentabilidade desses investimentos, dessas sinergias, ainda não estão sendo capturadas. Então, o acionista ainda está pagando por uma dívida alta que foi feita e ainda não está vendo o efeito prático desse crescimento, né? Muito por conta de ciclo, o que muito provavelmente a empresa também deve ter previsto, devia estar nos seus planos, enfim, tá? Visto que a Selic estava subindo. Então, assim, para Magalu, eu não acho que é uma situação de desespero, sinceramente, mas é muito difícil aqui, pode tirar, Paulinha, é muito difícil aqui a gente dar um posicionamento para vocês, e muita gente pergunta, Lu, pelo amor de Deus, eu estou desesperado, o que eu faço? É muito difícil a gente virar e falar tacitamente, olha, né, vai quebrar. Não é assim que funciona. Empresas são organismos vivos que conseguem se reorganizar e, obviamente, através de estratégia, através, inclusive, buscando capitalização através dos seus acionistas, conseguem mudar o jogo aí. Então, muito difícil, pessoal. Mas o que eu diria para vocês? Se está machucando, se não está te fazendo dormir à noite, está tirando o seu sono, né, Fabião? Repense isso daí, assume o seu erro.
ou então coloca um alvo ali para quando a ação bater de fato esse preço, se livra dessa ação que você não quer ter mais na sua carteira, porque acaba virando um incômodo na sua vida pessoal, e investimento não é para isso, pessoal. Investimento é ao contrário, é para te dar uma segurança para você dormir mais tranquilo, tá bom? Então, para quem está perdendo sono aí por causa do varejo, acho que agora é hora de vocês, de fato, reavaliarem a qualidade dos ativos que você tem em carteira. Quer dizer que tudo de varejo é uma porcaria? Não. Tem empresas boas, algumas vão sobreviver, sem dúvida, algumas vão sair mais fortes do que antes, mas é muito difícil de fazer esse tipo de previsão. Ninguém imaginaria que Lojas Americanas, por exemplo, com os acionistas que tinham, enfim, estaria nessa situação de hoje. Então, é um setor que vocês têm que estar abertos à possibilidade de terem grandes surpresas a qualquer momento, né? Um setor muito difícil de prever, né? Justamente por estarem expostos a essas externalidades, tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que agora é serenidade e você já tomou a decisão de vender? Estipula lá um preço que você está confortável em vender e quando bater, vende. Para de ficar sofrendo, coloca dinheiro bom numa empresa boa que você tenha ali mais segurança, mais assertividade de que vai te gerar um dividendo, que vai te gerar uma renda lá na frente para garantir o seu sossego, né, Fabião? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.